Olá, seja bem-vindo ao canal Faça Fortuna. Eu sou o Carlos Salles, investidor há mais de 10 anos, e o meu papel nesse canal é te ajudar a investir melhor. Nesse vídeo, vamos falar sobre a JBS. Vamos analisar esse case de investimento, já que foi uma das ações que mais se valorizaram nesse ano e nos últimos meses. Só para você ter uma ideia, de outubro até abril, a ação valorizou mais de 77%. Vamos entender o que está por trás dessa valorização e será que ainda vale a pena investir nela? Fica comigo até o final, que a análise está bem bacana. A JBS é a maior produtora e processadora de proteínas do mundo e é a segunda maior empresa de alimentos do mundo, para você ter uma noção do tamanho dessa empresa. Ela tem uma diversificação geográfica bastante elevada, tem 50% de sua produção nos Estados Unidos, mas com percentual relevante no Brasil, na Argentina, na Europa, na Austrália e diversos outros países. Nesses últimos períodos, ela está sendo agressiva nas suas aquisições, inclusive tendo anunciado a compra da Viveira há alguns dias atrás, que é a terceira maior produtora de proteína vegetal da Europa, além de estar com um programa de recompra de ações ativos e com perspectivas de distribuição de dividendos. Então esse ano está sendo bem agitado para a empresa. A JBS está vivendo já há alguns anos o aumento das receitas de forma consistente. Em 3 anos ela conseguiu aumentar em 65% sua receita anual e multiplicar em 4,5 vezes o seu lucro. Vamos entender o que está acontecendo, tanto os pontos fortes da JBS, quanto o cenário que ela está surfando. O setor de frigorífico, ou indo mais além, o setor de processamento de proteínas e alimentos também, é um setor muito competitivo e as margens são muito baixas. Então a escala que a JBS tem por ser a maior empresa de proteínas do mundo é uma vantagem competitiva forte, já que traz menores custos e consegue ofertar produtos com preços mais competitivos. Além disso, a desvalorização do real está sendo uma oportunidade imensa para a empresa. E não só para a empresa, mas todas as empresas que têm um perfil exportador ou com receitas dolarizadas por algum motivo. Isso acontece porque a maior parte dos custos são reais. Por exemplo, salários, aluguéis. Enquanto isso, as suas receitas são em dólar. Principalmente porque a carne é uma commodity. Então ela vende para este mercado que é cotado em dólar. As suas receitas aumentam e os custos continuam o mesmo. Então ela tem uma vantagem operacional bem interessante. Uma segunda onda que ela está surfando é justamente a desvalorização do próprio dólar em relação à carne e às commodities no geral. Então ela está vendendo um produto mais caro, com um dólar mais caro, e os custos continuam em reais. Mas por outro lado, a matéria-prima, que é principalmente o gado ou suínos, aves, ela também teve um aumento expressivo nos preços. Mas como não é todo o custo da empresa a matéria-prima, então ainda assim ela consegue ter uma vantagem. E tem alguns outros fatores negativos também. Apesar que a própria desvalorização do real é algo muito bom para esse tipo de empresa, a oscilação extrema no câmbio não é bom. Uma alta abrupta quanto a uma queda abrupta pode gerar prejuízos financeiros muito grandes. Esse tipo de empresa utiliza muito derivativos como uma forma de proteção, que é o hedge, justamente proteção contra esse tipo de oscilação muito forte. Mas uma falta de previsibilidade gera primeiro o custo dessa proteção, o custo desse hedge. E por outro lado, precisa ter um setor financeiro muito competente para conseguir ter uma boa gestão, tanto do seu fluxo de caixa, quanto uma gestão cambial eficiente. Eu acho que você deve se lembrar que há não muito tempo atrás, várias grandes empresas quebraram justamente por causa dessas oscilações no dólar e o uso de derivativos. Por exemplo, a Sadia, que foi, acho que a maior empresa que quebrou na época, é um grande exemplo disso. Além disso, o próprio poder de consumo das famílias diminuíram, porque os salários normalmente são corrigidos pelo IPCA, mas a perda no poder de consumo foi muito maior do que o IPCA.
já que os alimentos, e nesse caso envolve a carne, além de outros componentes que pesam mais no bolso da família, justamente teve um aumento muito maior do que o IPCA. Mas então, vale a pena ou não vale a pena investir? Bom, até agora a gente viu que a JBS anda fazendo seu serviço de casa, apesar de que aquisições é algo que deve ser avaliado de uma forma muito criteriosa. E eu, particularmente como investidor, não vejo com bons olhos uma empresa que faz muitas aquisições em um curto período de tempo. Mas o histórico da JBS é justamente crescimento através de aquisições. Então não se podia esperar algo diferente dela. Na análise, parece uma empresa bastante interessante para se investir. E de fato, a JBS, pelo menos nos últimos anos, vem entregando bons resultados. Mas a gente tem que entender também o setor que ela está inserida. O setor de frigoríficos não é um setor tão estável quanto, por exemplo, o setor de energia, ou água, telecomunicações. É um setor mais instável. E justamente por causa disso, ele tem períodos melhores, tem períodos piores, mas de fato é um setor com risco considerável. E não é raro um frigorífico quebrar. E a gente precisa entender alguns pontos chaves para saber ou não investir em empresas como essa. A primeira coisa é que neste tipo de setor você tem que esquecer o preço-lucro. Então não veja muito os lucros da empresa. Não é porque é uma métrica ruim, mas escondem muitas verdades. O lucro ele é muito distorcido nesse setor. Primeiro, porque empresas exportadoras elas costumam ter dívidas em dólar, alguns tipos de custos em dólar, além de trabalhar com derivativos. Então é frequente que um aumento ou uma diminuição do dólar provoque um efeito contábil relevante, mas na verdade o case em si não mudou. Então a forma mais conservadora de analisar esse tipo de setor, na minha opinião, seria o resultado operacional, que é principalmente medido pelo EBITDA, e o endividamento. Como é um setor com risco considerável, o investidor ele tem que estar atento se a empresa ela tem um endividamento conservador ou não. Um endividamento muito alto traz uma probabilidade muito grande da quebra da empresa, invariavelmente. E a empresa, ao mesmo tempo, ela tem que ter uma eficiência operacional considerável. Então, para ela não quebrar, ela tem que ter uma eficiência alta e um endividamento baixo. A JBS ela tem uma eficiência considerável, justamente pelo ganho de escala que ela tem, já que é a maior empresa do setor do mundo. Mas ela não tem a melhor eficiência, já que ela tem uma diversificação tanto de atividade quanto de região. Então dificilmente ela seria a mais eficiente. Mas isso não é um grande problema. O problema seria se ela fosse ineficiente. Já o endividamento é o endividamento mais conservador de todas as empresas listadas na nossa bolsa de valores desse setor. E isso é um ponto positivo muito forte. Então, para investir na JBS ou empresas desse setor, o investidor ele tem que ser um pouco experiente e tem que ter tempo para acompanhar o investimento, analisar o grau de endividamento da empresa e a eficiência operacional que a empresa está entregando. Isso é importante. Então eu não recomendo que o investidor iniciante invista na JBS. Não porque seja uma empresa ruim, muito pelo contrário. Mas é o setor que ela se encontra, que é um setor com risco considerável. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe o vídeo, dá um like e se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixe nos comentários se vocês querem alguma ação ou algum ativo financeiro que vocês queiram que eu faça uma análise. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.